Olá, minha geração, tudo bem com vocês, minhas garotas cristãs? Bora para mais um conselho nesse vídeo e o tema hoje que eu trago para vocês é: tenha princípios inegociáveis. Ainda partindo dessa parte da vida sentimental barra relacionamentos, seja amoroso, seja amizade, seja qualquer tipo de relacionamento. Você precisa ter princípios para você escolher, saber moldar quais as pessoas que você vai manter na sua vida e quais as pessoas que você deve tirar. Então, para a gente começar, quero começar com uma palavra lá em Romanos 14, no versículo 23, que diz assim: mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então, a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ter convicções. Ou seja, quando nós nos batizamos, nos convertemos a Cristo, temos batismo nas águas, nós recebemos o Espírito Santo ele vai nos conduzir. Então, o Espírito Santo, ele é responsável por nos comunicarmos com Deus. Então, todas as vezes que Deus, ele olha pra gente, ele vê coisas, vê atitudes, vê manias, vê hábitos que não agrada a ele ou que não está fazendo com que a gente evolua, não está edificando a nossa vida, não está edificando a nossa alma em nenhum sentido, o Espírito Santo comunica isso pra gente. Então, o Espírito Santo é responsável de nos tornar cada vez mais segundo o caráter de Cristo, segundo aquilo que agrada a Ele. Então, todas as vezes que você sentir que o Espírito Santo está te incomodando a fazer algo ou deixar de fazer, a mudar algo que você tinha o hábito de realizar, de cumprir no seu dia a dia, na sua rotina, é o Espírito Santo te moldando para ser segundo o coração de Deus. E é neste ponto que começam as suas convicções e os seus princípios. Todas as vezes que você está ali meditando na palavra de Deus, você se firma na palavra, Deus, ele te dá princípios, ele te mostra os princípios da palavra. Então, quais são os seus princípios? Você não deve aceitar na sua vida, garota. Não deve aceitar. É um dos primeiros princípios. Não deve aceitar na sua vida pessoas que estão dispostas a servir o mal, a fazer o mal e não servir a Deus. Então, vamos começar na parte de relacionamento amoroso. Não adianta você querer um homem lindo, maravilhoso, ou que faça de tudo para você, mas se ele não tem Deus, ele não tem nada de bom a te oferecer. E isso eu falo por experiências que eu já passei. Não adianta você olhar e ver, mas é um bom homem, é um homem trabalhador, é um homem gentil, é um homem educado. Se ele não tem Deus, ele não tem nada de bom a te oferecer. Então, eu falo isso para nós que estamos neste meio do cristianismo, que nós somos cristãos, entregamos a nossa vida para Deus. Nós precisamos de uma pessoa ao nosso lado com este mesmo princípio, que busque uma pessoa de Deus, não uma pessoa da igreja, uma pessoa de fato e de verdade que seja de Deus. Porque nem todas as pessoas que estão dentro da igreja são de fato de Deus, carregam verdadeiramente a palavra de Deus dentro de si, entregaram a sua vida verdadeiramente para Ele. Então tenha isso com você, seja também amizade. Então, porque existe uma diferença entre você manter uma pessoa perto de você porque você está discipulando ela, porque você está evangelizando ela, porque você está apresentando Jesus para ela. E existe uma diferença entre você trazer essa pessoa para a sua vida pessoal, você trazer essa pessoa para mais próximo de você, para ser realmente a sua amiga, a sua companheira. Então, tem uma diferença, a gente precisa saber separar certas coisas. Então, muitas pessoas que você evangelizar, que você apresentar Jesus, elas podem até se tornar suas amigas, verdadeiramente. Mas muitas delas, infelizmente, não vão abrir o coração para Jesus, pelo menos não naquele momento. Então, algumas pessoas ainda vão rejeitar o nome de Jesus através do que você apresentar. E isso não cabe a você, as reações da pessoa não cabe a você, cabe a você fazer a sua parte. Então tenha esse princípio de aceitar na sua vida pessoas que compartilham da mesma fé que você, que compartilham dos mesmos princípios e convicções que você. Todas as pessoas pensamos diferente, nós também precisamos de pessoas que pensam diferente da gente, porque pensamentos diferentes não devem divergir.
eles devem acrescentar. Então, pessoas que pensam diferente de você, porém seguem as mesmas convicções, são pessoas que têm a acrescentar na sua vida. Então, elas têm a acrescentar ideias, elas têm a acrescentar projetos. Então, são pessoas que acrescentam, são pessoas que somam, não pessoas que divergem, que confundem a sua mente, que confundem os seus princípios. Então, tenha isso firmado com você. E o segundo princípio, um dos mais importantes, obediência. Então, obedeça a palavra, obedeça ao Espírito Santo, obedeça ao que Deus tem para a sua vida. Obedeça a voz de Deus. Então, se você tiver que escolher entre obedecer um conselho que alguém deu para você, que vai contra a palavra de Deus, e obedecer a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus. Porque o princípio da obediência é aquela coisa. Lembram daquela passagem de quando o profeta Samuel disse para Saul esperar com que ele chegasse para eles oferecerem um sacrifício a Deus, para eles vencerem a batalha? Porém, o profeta Saul foi pressionado pelo povo e ele não quis esperar e ofereceu o sacrifício, desobedecendo a Deus sem esperar o profeta Samuel. O que aconteceu? Deus veio e deu uma palavra para o rei Saul e falou: obedecer é melhor do que sacrificar, porque a obediência tem mais peso do que aquilo que você sacrifica, do que a sua teimosia. Então, a obediência, ela agrega. A sua teimosia, aquilo que você escolhe fazer sem ser um direcionamento de Deus, não vai agregar na sua vida. E pode te trazer problemas, pode te tirar até mesmo do propósito de Deus sem você perceber. Então, um deslize da sua desobediência a Deus, porque boas intenções não substituem obediência. Mesmo que você esteja fazendo algo com boa intenção, porém não foi o que Deus te pediu, não vai agregar na sua vida e pode te prejudicar. Então, guarde isso com você. Boas intenções não substituem a obediência que você tem que ter na direção que Deus te deu. Então, a direção que Deus te deu pode não ser a mesma que Deus deu para outra pessoa. Então, por isso que eu digo muito quando eu aconselho que você não deve entrar em discussão sobre certos direcionamentos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Para Deus deu o direcionamento de que, vamos pegar um exemplo das doutrinas de certas igrejas. Não criticando nenhuma, só estou dando um exemplo, estou usando como exemplo para a gente compreender melhor aqui, para quem ainda não compreendeu o que eu disse. Então, o que eu vou pegar? Pegar um exemplo. Em certas doutrinas de algumas igrejas, dizem que não convém a mulher usar calça, então elas só usam vestidos e saias. E em outras igrejas é completamente normal a mulher usar calça, usar um short desde que não seja muito curto, etc. Porém, Deus ele pode ter encontrado uma jovem hoje, uma mulher hoje, e que ela vivia uma vida muito promíscua, e que ela vivia uma vida sempre muito vulgar. Então Deus começou a tratar ela na sua vestimenta. Então ela adotou a convicção de que ela não precisa mostrar o corpo dela para ser bonita. Então, portanto, ela começou a ser mais feminina, puxando para o lado de usar somente vestidos não vulgares, saias mais longas e a cuidar mais do seu corpo, cobrindo o seu corpo. Então, esse é um exemplo. O Espírito Santo tratou aquela pessoa na área que ela precisava. Deus vai tratar cada pessoa de modo diferente. Então, por isso que nós não devemos, a palavra de Deus diz, leiam essa passagem de Romanos 14, que eu comecei o vídeo. A palavra de Deus diz sobre isso, que nós não devemos brigar por conta de convicções, porque a revelação que o Espírito Santo dá para uma pessoa pode não ser a mesma forma com que ele trata a outra pessoa. Então, cada pessoa tem a sua particularidade e Deus trata cada uma delas de forma diferente, porque cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade. Só Deus sabe o que passa no coração e na mente de cada pessoa. Por isso que o modo como essa pessoa é tratada por Deus é diferente das outras. Então não brigue com uma pessoa por ela ter convicções diferentes das suas.
Então busque por pessoas que acrescentam nos seus princípios. Mesmo que as convicções dela sejam diferentes das suas, ela está na mesma fé que você, ela está no mesmo espírito que você, ela está obedecendo a Deus. Ela é uma pessoa que tem caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. Ela tem os frutos do Espírito Santo na vida dela. E o terceiro ponto que eu quero destacar para vocês: jamais abra mão dos seus princípios. Os seus princípios, eles têm que ser tão firmes na sua vida que eles têm que ser inegociáveis. Então, por isso que eu digo que são convicções. Porque você tem que estar totalmente certa, com toda certeza disso, para com que nada faça você abrir mão. Então, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Vou pegar um exemplo na vida amorosa. Uma menina cristã, sempre firmada em Deus, sempre acreditou que manter a santidade até o casamento é de extrema importância, porque foi um direcionamento que o próprio Deus deixou para nós, para preservar o nosso corpo, para preservar a nossa alma, para preservar a nossa mente. Porque quando temos relações sexuais com uma pessoa antes do casamento, nós nos tornamos um. Não é o casamento em si que torna o casal um só, é a relação sexual. Então, quando temos relações sexuais com a pessoa, nós nos tornamos um. Então, isso pode surgir vários problemas, tanto de alma quanto espirituais. Então, por isso que Deus ele deixou essa orientação de que manter a santidade até o casamento é de extrema importância para o espírito, para a mente, para o sentimental, para o psicológico, para o corpo. Nós estamos preservando a nossa riqueza, a nossa preciosidade, o nosso templo, porque nosso corpo é morada do Espírito Santo, então nós estamos preservando e cuidando disso. Então, ela conhece um rapaz. Esse rapaz é muito gentil, muito educado, faz de tudo por ela. É uma pessoa de caráter, porém quer ter relações antes do casamento. Então, o que ela faz? Abre mão do princípio. A partir do momento que ela abriu mão desse princípio, pecou espiritualmente. Então, ela pode até mesmo se arrepender. Mas, como diz aquele ditado, sair da igreja, sair da presença de Deus, sair de uma direção de Deus é um pulo. Para voltar é uma guerra. Então, um deslize que a gente tem com um princípio que a gente tinha tão forte dentro da gente faz com que a gente perca a nossa identidade. São os nossos princípios e convicções que formam quem nós somos, que formam a nossa identidade. Então, quando nós quebramos um princípio que deveria ser inegociável, estamos perdendo uma parte de nós. Porque nós estamos rompendo a nossa ligação com Deus. Porque somente em Deus encontramos a nossa verdadeira identidade. Então, quando nós desobedecemos a Deus, quebramos um princípio que o Espírito Santo formou dentro de nós, uma convicção que Ele nos deu, nós estamos perdendo uma parte do que Deus tem para a nossa vida. Então, nós perdemos uma parte de nós mesmas. Então, não permita com que ninguém, entendeu, garotas? Com que ninguém esteja acima de Deus na sua vida. Nenhum relacionamento pode estar acima de Deus na sua vida. Então, os seus princípios têm que ser inegociáveis, porque é eles que protegem quem você é. Quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Por isso, você tem que ter princípios e convicções que o Espírito Santo te deu bem firmes dentro de você e não pode abrir mão por nada. Então, guarde quem você é, guarde quem Deus te criou para ser. Entendeu? Essa palavra que eu deixo aqui para vocês. Que Deus abençoe muito cada uma de vocês. Tá aqui o link na bio do meu Instagram para quem ainda não conhece. Seja muito bem-vinda aqui ao canal, cada uma de vocês que está chegando agora, que recebeu o link do vídeo por indicação de uma amiga. Enfim, sejam muito bem-vindas. Estou aqui para aconselhar vocês, para cuidar de vocês. Assim, tudo aquilo que Cristo um dia fez de mim, eu estou aqui para passar para vocês. Tudo que eu passei um dia, estou aqui para ensinar para vocês. Porque das minhas feridas, Cristo fez flores. E essas flores têm que dar frutos. E o fruto dessas flores é cuidar de vocês. Então, eu estou aqui. Se vocês precisarem de mim, pode deixar uma mensagem aqui no vídeo. Pode deixar também uma mensagem lá no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, o link do Instagram. Então, me acompanhem, que eu vou estar aqui à disposição para cuidar de cada uma de vocês. E que Deus abençoe muito.